Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Marina Pereira, eu sou médica sanitarista e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que cai bastante, um dos assuntos que mais cai nas provas de preventiva do estado de São Paulo, que é estudos epidemiológicos. Mas antes de começar, caso tu tenha chegado aqui sem saber nem o que está acontecendo, nós somos a Médior, somos uma empresa de ensino médico e o nosso sonho é te fazer passar na residência dos teus sonhos. Se o teu sonho é fazer residência em São Paulo, aqui no YouTube a gente vai revisar os assuntos mais relevantes para as provas aqui do estado e a gente quer também que vocês se liguem nos nossos guias estatísticos das instituições que vocês mais querem. O link está aqui na descrição e vocês conseguem pegar esse guia estatístico para ajudar vocês. Vamos lá então, de cara logo para as provas, para as questões. Então a primeira questão é a questão da Unesp, aí ela vem e fala: no estudo de coorte, os grupos inicialmente selecionados constituem-se de indivíduos. Aí ele tem aqui algumas opções e aí ele quer saber com relação ao fator de exposição e com relação ao desfecho, se no início a pessoa tem ou não o fator de exposição ou desfecho. Então, aqui a nossa resposta é que as pessoas no estudo de coorte, os grupos têm que ter, não podem ter o desfecho do estudo. Então, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Lembrando que quando a gente vai avaliar um estudo de coorte ou um estudo de caso controle, a gente sempre tem que pensar em avaliar o desfecho e a exposição. Identificar o que são os desfechos e o que são as exposições naquele estudo que ele está trazendo. Lembrando que no coorte, o pesquisador vai observar da exposição para o desfecho. Então ele vai pegar uma pessoa, por exemplo, um grupo de pessoas que tem o tabagismo e vai observar se elas desenvolvem ou não câncer de pulmão, tá? E aí, isso vai ficar bem claro aqui quando eu mostrar para vocês esse esqueminha. Então, o que é que o pesquisador faz? Ele vai pegar algumas pessoas, identificar algumas pessoas com relação ao desfecho que elas, desculpa, com relação à exposição que elas tiveram. Então, ele vai identificar indivíduos que possuam a exposição e aí ele vai observar no futuro se elas desenvolvem o desfecho ou se elas não desenvolvem o desfecho. Da mesma forma, ele pega indivíduos que não têm aquela exposição e vai observar se elas desenvolvem no futuro o desfecho ou não. E aí a gente acaba que começa com esses dois grupos, os que têm ou não a exposição, e termina com esses outros 4 grupos, que é se elas desenvolvem ou não o desfecho de acordo com ter ou não a exposição. Aí, a partir disso, a gente consegue fazer os cálculos, as medidas de associação, para entender se essa exposição se associou ou não como risco, como proteção, com esse desfecho, né? Aí, no caso aqui, seria indivíduos com ou não tabagismo, e aqui a gente verificaria os que desenvolveram ou não câncer de pulmão, usando esse exemplo clássico aqui do tabagismo com o câncer. Então, aqui o que a gente observa? As pessoas que a gente está colocando, elas não podem ter no início do estudo o desfecho, senão não faz sentido, né? Se a gente quer ver se o tabagismo leva a câncer de pulmão, não faz sentido eu no início do meu estudo pegar alguma pessoa que tenha câncer de pulmão, porque eu não vou conseguir identificar essa associação entre um ou outro, entre esse evento, né? Entre o desfecho e entre a exposição. Por isso que a gente ficava, deixa eu voltar aqui para a gente rever as alternativas, por isso que a gente ficava com a letra B, que é sem o desfecho do estudo. Então, lembrando, no coorte, os grupos que eu escolho no início, para eu começar o meu estudo, não podem ter o desfecho ainda, certo? Beleza? Era uma questão que a gente ficava um pouquinho na dúvida, porque desfecho, exposição e tudo, mas sabendo de fato a lógica, pensando direitinho no que significa um estudo de coorte, a gente conseguia levar o raciocínio para essa resposta. Vamos então para a próxima questão, que é uma questão da Unifesp de 2021, que falava assim: o IBGE e o Ministério da Saúde iniciaram em maio de 2020 a PNAD Covid-19, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, visando quantificar as pessoas com sintomas de Covid, sua relação com os serviços de saúde e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Por telefone, então, foram contatados cerca de 194 mil domicílios em mais de 3 mil municípios de todos os estados do país. O delineamento e a medida de frequência dessa pesquisa são, respectivamente, então ele traz aqui uma pesquisa, né? Ele caracteriza uma pesquisa que foi realizada, um estudo, e ele quer saber qual é o delineamento desse estudo e qual é a medida de associação que a gente vai usar para esse estudo em que a gente está pensando. Então, aqui ele traz alguns tipos de estudo, transversal, caso controle, coorte, ecológico, e quer saber qual a medida de associação e qual estudo é.
Até que, como a gente só tinha alguns estudos, se a gente soubesse o tipo de estudo, a gente já matava a questão, mas eu vou explicar um pouquinho também sobre as medidas de associação. Mas retornando aqui então para o nosso enunciado, percebam que eu marquei aqui essas duas coisas, não foi por acaso. Aqui nesse estudo a gente está claramente fazendo um inquérito populacional. A gente basicamente está querendo quantificar alguma coisa da população, né? A gente está querendo quantificar pessoas que tiveram sintomas de Covid, pessoas que tiveram sintomas de Covid e vão aos serviços de saúde, a gente está quantificando coisas, tudo no mesmo momento. A gente está tirando essa fotografia do momento, então a gente está ligando para essas pessoas e entendendo como é que elas estão agora. A gente não está olhando para o passado, a gente não está olhando, observando essas pessoas ao longo do tempo para ver nada no futuro. Então esse é um estudo que ele é transversal, ele não é longitudinal. Transversal porque todas as informações são as informações desse momento. Aí, com isso, a gente ficava com a letra A, que é um estudo transversal, e a medida de associação é a prevalência. Por que não o estudo ecológico, né? O estudo ecológico é um estudo agregado. Percebam que aqui a gente está ligando pessoa a pessoa, casa a casa, para entender as características das pessoas ali de forma individual, e a gente está analisando esses dados também de forma individual. Então, por isso que é um estudo transversal e não ecológico. O oncológico, ecológico, desculpa. O ecológico, ele também é com dados do momento, né? Ele não é longitudinal, mas ele tem essa característica de observar, analisar os dados de forma agregada, para grupos de pessoas, certo? Não confundam, porque ele fala aqui que foram contatadas pessoas de vários municípios, de vários estados, mas a gente não está observando o dado por município, por estado, por grupos populacionais. A gente está observando os dados pessoa a pessoa, individual. Então, vamos falar um pouquinho sobre o delineamento do estudo. A gente vai, então, primeiro observar se o estudo ele é observacional ou intervencionista. Aqui nesse estudo a gente não fez nenhuma intervenção na população, a gente não deu nenhum medicamento, não fez nenhuma coisa que mudasse a história ali daquela pessoa com relação a todos esses desfechos e tudo mais. Então, a gente tinha aí um estudo observacional. Os pesquisadores simplesmente estão ligando e observando as características das pessoas naquele momento. A análise é agregada ou individuada? Como eu já expliquei, ela é individuada, não é agregada. A gente não está observando os dados, analisando os dados de grupos em grupos. A gente está analisando pessoa a pessoa. E depois, por fim, a gente tinha que ver se o olhar era transversal ou longitudinal, que também já falei, ele era transversal, ele está observando as informações daquele momento e não de forma contínua ou em dois momentos diferentes, como a gente faz, por exemplo, no coorte, no caso controle, que a gente observa a exposição e observa o desfecho, independente da ordem, mas a gente observa os dois momentos. Então, esse sim seria um longitudinal, mas aqui a gente está diante de um transversal mesmo. E aí, a gente ficava com o estudo transversal, que também é chamado de inquérito, e estudo de prevalência. Aí, entrando um pouquinho nas medidas de associação, lembrando que elas servem para verificar a associação entre dois fatores. Então, a gente vai avaliar a partir dessa medida, que é um número mesmo, é um valor, a gente vai, a partir desse valor, identificar se essas duas coisas que a gente está analisando são relacionadas entre si, têm uma associação de risco ou de proteção. Não significa que eu estou de fato dizendo que uma coisa aumenta o risco de ter a outra, tá? Porque risco é uma coisa um pouco mais sofisticada para a gente se dizer. Não é qualquer medida de associação que consegue mensurar o risco, né? O risco relativo consegue, mas a medida aqui do estudo transversal, que é a razão de prevalência, ela não consegue medir de fato esse risco, mas ela consegue avaliar essa associação, se é uma associação de risco ou de proteção, beleza? E aí, como eu falei, o que a gente mais usa aqui no estudo transversal é a razão de prevalência. Mas, lembrando que em alguns estudos transversais, a gente também pode utilizar o odds ratio, isso é uma pegadinha que a USP faz com frequência, mas é importante que a gente tenha nesse estudo todos aqueles grupos, né? Então, a gente tem que ter pessoas que tenham uma característica e que não tenham, tipo assim, que tenham uma característica com relação a outra característica e a gente tem que ter todos os grupos. Pessoas que tenham essa característica, pessoas que não tenham. Pessoas que têm essa característica e tenham a outra e não tenham a mesma, sabe? A gente tem que ter os 4 grupos. Pessoas que tenham e não tenham a característica para a gente conseguir fazer a medida, o cálculo de fato do odds ratio aqui, certo? Uma dica, a medida de frequência, que é a medida que a gente usa
para quantificar as coisas, né, para quantificar quantas pessoas têm a doença, quantas pessoas têm tal coisa, a medida de frequência que a gente usa nos estudos transversais é a prevalência. Por isso que a gente faz uma medida de associação chamada razão de prevalências, porque a gente consegue de fato observar a prevalência de uma doença ali no estudo transversal, então a gente consegue fazer essa razão para calcular a razão de prevalências, tá? Vamos então seguindo para a próxima questão, é uma questão do IANSP de 2019 e aí ela falava: para se estudar clinicamente um medicamento, ele deve ser aprovado primeiramente em testes pré-clínicos, ou seja, aspectos de segurança que são avaliados em... Então, aqui é uma questão que a gente vai falar sobre os ensaios clínicos, né? Só que ela abordou uma coisa que não é tão comum, né? Ela abordou os testes pré-clínicos. E aí aqui ele trazia essas opções, né? Que ele quer saber como é que a gente faz um teste pré-clínico. O que a gente usa? Quem é a pessoa ali que a gente usa? E aí trazia essas opções, que são seres humanos ou intactos, seres humanos que não são intactos, animais de experimentação, os dois, seres humanos e animais, só parte do ser humano. Então, tinha todas essas opções, vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente poder matar essa. Então, o que a gente geralmente estuda aqui nos ensaios clínicos é a fase clínica mesmo dos ensaios, mas lembrem sempre que existe essa fase anterior, que são os testes pré-clínicos. Então, antes da gente testar um medicamento, testar alguma coisa em um ser humano, a gente precisa testar em um animal, né? É triste, eu sei, mas existe essa fase mesmo de testes pré-clínicos que é realizada em animais de experimentação. E aí depois a gente entra mesmo nos ensaios clínicos com humanos, que é o que é realmente mais cobrado aqui nas provas, mas essa prova aqui eles trouxeram um conceito diferente, né, que foi interessante. E aí lembrando um pouquinho dos ensaios clínicos, eles têm 4 fases. Então, a primeira fase ela vai ter aí entre 20 e 100 pessoas saudáveis e ela vai avaliar as vias de administração e a segurança da droga. Então, a gente faz esse teste com um número menor de pessoas, sendo mais cuidadoso, porque é a primeira coisa que é a primeira vez que a gente está usando esse medicamento em humanos. E são pessoas saudáveis, que aí vai ter menor chance de ter algum efeito colateral, alguma coisa mais grave acontecendo com aquela pessoa. Esse é o primeiro estágio, onde a gente vai avaliar, então, a segurança da droga e as melhores vias de administração. Depois a gente vai para a segunda fase, que usa aí entre 100 e 300 pessoas, e nessa a gente vai buscar determinar a melhor dose com relação à sua eficácia. E a gente já vai um passo além, a gente já tem certeza com relação à segurança da droga, a gente já avaliou as vias de administração, e aí a gente vai avaliar a dose da medicação para ver qual das doses tem uma eficácia melhor ou não. E aí depois a gente vai para a fase 3, que é aquela fase dos ensaios clínicos randomizados controlados, que já são realizados aí geralmente com milhares de pessoas. Essa é aquela fase clássica que a gente observa nos filmes, né, que tem tipo pessoas que não têm certeza se estão usando a droga ou se estão usando o placebo. Aí sempre tem aquela pessoa que faz com que um conhecido dela use a droga experimental e não o placebo. Então essa é a fase 3, é a fase classicona aí que a gente vê nos filmes, que a gente já vai estar avaliando, fazendo um ensaio bem estatisticamente significativo para comprovar que aquela droga é boa, é eficaz. E por fim, depois que o medicamento já está sendo comercializado, a gente entra na fase 4, que é a farmacovigilância, que não acaba nunca. A gente, no momento que um medicamento entrou em comercialização, a gente está o tempo inteiro monitorando para ver se não aparece algum efeito colateral que passou despercebido nas fases ou alguma outra coisa desse tipo. Então, a farmacovigilância é a última fase do ensaio clínico. E aí a gente voltava aqui para a questão, ele queria saber com relação aos testes pré-clínicos, e aí a gente conseguia matar que os testes pré-clínicos são realizados em animais de experimentação, tá? Aí a gente vem agora para uma questão da USP São Paulo de 2021, que fala: o estudo de coorte foi realizado no Brasil com o objetivo de investigar fatores de risco associados à incidência de dengue sintomática confirmada laboratorialmente. Então, ele pegou, né, a incidência de dengue confirmada laboratorialmente. E aí, aqui no estudo foi incluído uma amostra de crianças e adolescentes de 2 a 16 anos de idade, e aí ele traz alguns resultados na tabela, que é uma tabela que tem a distribuição dos participantes, de acordo com o diagnóstico de dengue, laboratorialmente confirmado, e algumas variáveis que eles selecionaram, e aqui ele trouxe o risco relativo e o intervalo de confiança. Vamos ver então um pouquinho da tabela. Então, são crianças e adolescentes com dengue. Aí aqui na tabela, então, a gente tem, aqui nessas duas colunas, as pessoas, se elas têm
um diagnóstico de dengue ou não. Então, aqui são pessoas que têm dengue, pessoas que têm dengue e pessoas que não têm dengue. E aqui tem as variáveis que foram estudadas, né? Então, tem com relação ao sexo, se a pessoa frequenta a escola, a sorologia prévia para dengue, tipo de domicílio e domicílio ligado à rede pública de água. E aí, a gente vai avaliar quais desses dados podem ser considerados, foram encontrados como um fator de risco ou fator de proteção. Aí, para isso, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro, a gente precisa avaliar a medida de associação, e aí com essa medida de associação, que no caso da questão era o risco relativo, a gente vai conseguir ver se aquela variável, que está aqui naquela primeira coluna, se aquela variável teve uma associação de risco ou de proteção a dengue ou não. Então, quando a gente observa aqui a tabela, a gente vai estar observando a medida de associação, que está nessa coluna aqui, e essa medida de associação vai dizer para a gente se essa variável aqui teve uma associação como risco ou como proteção a dengue. Então, é isso que a medida de associação vai dizer para a gente. Vai medir o risco ou a proteção. Isso é o primeiro passo, avaliar então a medida de associação. Depois, a gente vai avaliar se essa associação tem uma estatística significante, se ela teve significância estatística. E para isso, a gente vai avaliar o intervalo de confiança. Lembrando para vocês que o intervalo de confiança, eles são dois números, né, que é um intervalo realmente. Então, o primeiro número, aqui tem um exemplo, né, o primeiro número, ele é sempre menor que o segundo, aqui, o primeiro número, né, aqui 0,59, ele é sempre menor que o segundo número, nesse caso 0,9. Então, o que o intervalo de confiança significa? Aqui a gente está usando o intervalo de confiança de 95%. Esse 95% é um valor pré-estabelecido na hora que as pessoas vão decidir como vão analisar os dados. Então, aqui os pesquisadores decidiram que iam usar um intervalo de confiança de 95%, e o que isso significa é, de todas as vezes que esse teste foi rodado, em 95% das vezes, a gente conseguiu um risco relativo dentro desse intervalo. Ou seja, se eu tenho um risco relativo de 0,73, eu consigo dizer que ele foi estatisticamente significante porque eu sei que em 95% das vezes ele esteve entre 0,59 e 0,90. Ou seja, em 95% das vezes eu consegui identificar o risco relativo como proteção. Porque quando a gente observa a medida de associação, a gente vai avaliar se ela está acima de 1 ou abaixo de 1. Se ela está acima de 1, significa que ela foi uma medida de associação como risco. Então, aquela variável é um risco para dengue. E se ela está abaixo de 1, foi um fator de proteção. Então, a gente consegue ver que a variável se comportou como proteção para dengue. E aí, retomando aqui sobre o intervalo de confiança, a gente, por exemplo, com relação ao sexo feminino, a gente consegue dizer que em 95% das vezes, sexo feminino se associou como proteção para dengue. Então, eu consigo dizer que existe significância estatística, porque eu tenho aí uma margem de 95% de vezes que o teste foi feito que deu como proteção, e só 5% que deu como risco ou que não deu nem risco nem proteção, digamos que tenha sido exatamente 1, né? Então, em resumo, o que a gente observa no intervalo de confiança? A gente tem que observar se os dois valores desse intervalo estão abaixo de 1 ou se os dois valores do intervalo estão acima de 1. Porque se os dois estão abaixo de 1, significa que em 95% das vezes o risco relativo à medida de associação se comportou como proteção. E se todas as vezes, e se os dois valores do intervalo estão acima de 1, significa que em 95% das vezes a medida de associação se comportou como risco. Então, eu tenho a imagem para dizer que realmente é um fator de risco. Aqui, então, quando a gente observava a tabela, a gente via que só teve dois intervalos de confiança que se comportaram de forma estatisticamente significativa, que foi o sexo feminino, aí a gente vê aqui, e o tipo de domicílio, apartamento, né? Então, o apartamento, morar em apartamento, se teve uma medida como proteção, e sexo feminino também como proteção. Aí a gente voltava então para a nossa questão e a gente via que era a letra A, morar em apartamento foi um fator de proteção então. As outras, nenhuma teve associação significativa, né? Então todas estão com o primeiro valor do intervalo de confiança abaixo de 1 e o segundo acima de 1, né? Então as outras três não tiveram relevância significativa, estatisticamente significativa, e
também quando a gente observava o risco relativo, a gente tinha, a partir dele a gente via qual seria como risco e qual seria como proteção, né? Então são essas duas informações que a gente tinha que saber. Ficávamos então com a letra A. Então vamos agora para a última pergunta de hoje. Vocês olham isso aqui, já deve dar aí um nervosismo, porque essa é uma questão do Einstein de 2018, que é bem complicadinha, ela é bem específica, mas vamos trazer aqui para deixar mais claro, tudo mais claro para vocês. Então, o enunciado falava assim: o estudo de não inferioridade para o novo medicamento testado podem ter 5 possíveis desfechos, representados por 1, 2, 3, 4, 5 na seguinte figura. O desfecho representado por 2 significa, e aí então ele trazia essa imagem, né, com 5 possibilidades de desfechos e esse gráfico que aí a gente fica, nossa, é um gráfico de floresta, o que é isso? Mas calma. E aí ele trazia isso, que a gente ficava, misericórdia, é tudo a mesma coisa, mas não, vai ficar claro agora. Então, o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando para um gráfico que mostra os resultados de um estudo de não inferioridade e de estudos de superioridade. Aqui a gente está comparando, então, duas intervenções para a gente saber se uma é melhor do que a outra. Nesses estudos, então, a gente vai ver se uma intervenção que normalmente é usada e uma intervenção que está sendo nova, uma intervenção nova, a gente quer saber se essa nova intervenção ela é não inferior ou se ela é superior a uma intervenção antiga. É isso, a gente está analisando duas intervenções diferentes umas das outras para a gente ver se uma é melhor que a outra. Muito usado em ensaios clínicos para a gente avaliar um medicamento com relação a outro ou outras intervenções mesmo, pode ser procedimentos, cirurgias e tudo. E uma coisa importante para vocês entenderem, para começar o entendimento de vocês, é que aqui, nesse gráfico, a gente está analisando duas coisas diferentes. É como se a gente estivesse realmente fazendo dois estudos diferentes. Um é o de não inferioridade e o outro é o de superioridade. Então, isso vai ajudar bastante vocês na hora de entender, porque entendendo que a gente está observando duas análises diferentes, a gente consegue entender por que tinha aquelas duas, em cada alternativa tinha duas possibilidades. Não inferioridade e superioridade. Não inferioridade e superioridade. Então, entendendo isso, a partir dessa informação que a gente vai entrar de fato na interpretação desse gráfico. Então, para não inferioridade, para os estudos de não inferioridade, a gente vai usar a margem de não inferioridade. E para os estudos de superioridade, a gente vai usar a linha de nulidade. Vamos observar então. A linha de nulidade é essa aqui que tem um zero, essa aqui. Essa é a linha de nulidade. Então, quando a gente quer observar a superioridade, a gente vai ter que olhar para ela. E essa aqui, pontilhada, é a margem de não inferioridade. Então, quando a gente quer observar a não inferioridade, a gente vai olhar para ela. Relembrando para fixar. Se a gente quer ver a não inferioridade, a gente vê para a margem de não inferioridade. Se a gente quer olhar a superioridade, a gente olha para a linha de nulidade. E aí, a gente tinha, então, cada possibilidade, né, cada barrinha dessa. E o que são essas barrinhas? Essas barrinhas, elas demonstram a diferença entre um e outro. Meio parecido com o intervalo de confiança, se a barrinha está inteira de um lado, significa que a gente consegue dizer o que aconteceu de acordo com a direita ou a esquerda. Então, se qualquer coisa que está à direita, para quem está olhando, né? Então, estou falando como vocês. Qualquer coisa que está à direita significa que a droga teste, a nova droga, está sendo favorecida. Qualquer coisa que está à esquerda significa que a droga de controle, a droga antiga, está sendo favorecida. Ou seja, vamos observar então só a superioridade, só com relação a essa linha aqui, que é a linha de nulidade. Com relação à superioridade, que é sempre o segundo do textinho aqui, então a gente está observando aqui o inferior, não demonstrada, não superior, superior. Então, com relação à superioridade, se a barrinha está à direita, foi demonstrada uma superioridade da nova droga. Então, se está à direita, nova droga é superior. Se está à esquerda, como aqui nesse caso, ou nesse caso aqui também, a gente está dizendo então que a gente consegue dizer que a droga nova é inferior à droga antiga. Então, se a barrinha está completamente à direita, superior, a nova droga é superior. Se a barrinha está completamente à esquerda, a gente está dizendo que a nova droga é inferior. E se tiver ultrapassando a linha de nulidade, aí a gente vai dizer que ela é não superior. Ou seja,
A gente não pode dizer que ela é superior e não pode dizer que ela é inferior. A gente pode só dizer que ela não é superior. Não é nem inferior nem superior, não superior. Então, é isso que acontece quando ela cruza, né? Porque a gente não tem exatamente certeza de se ela é inferior ou superior, então a gente não pode falar. Isso significa o cruzar. Ok, superioridade é isso. Então, como a gente estava observando a 2, a gente já sabe aqui que ela é não superior. Agora, vamos para a margem de não inferioridade, para a gente avaliar com relação exatamente à não inferioridade do estudo. Tudo que está à direita da margem de não inferioridade, quando a barrinha está à direita da margem de não inferioridade, a gente diz, então, que ele é não inferior. Então, a gente não consegue dizer, a partir da margem de não inferioridade, se a droga é melhor do que a outra. A gente consegue dizer que ela não é inferior. Ela não é pior do que a droga antiga. Então, quando a barrinha está à direita, a gente está favorecendo a nova droga, está favorecendo a droga teste, porque a gente está dizendo que ela não é inferior à droga que já é utilizada, tá? Então, a direita é isso. E aí, quando a gente vê para a esquerda da margem de não inferioridade, a gente vai dizer que ela é não inferior. É estranho, é meio confuso? É, mas é isso mesmo. Não inferior. Porque a gente não pode dizer que ela é superior e inferior. Lembra, para a gente dizer se ela é superior ou inferior a outra droga, a gente vai estar observando a margem de nulidade, não a margem de não inferioridade. Então, no momento que a minha barrinha está completamente do lado esquerdo, a única coisa que eu consigo dizer é que ela não é não inferior. Então, aqui, quando a barrinha está totalmente à esquerda, a gente diz que ela é não inferior, certo? E por último, quando ela cruza, né? Quando ela cruza a margem de não inferioridade, a gente não consegue dizer nada, então a gente só diz que a não inferioridade não foi possível demonstrar. Aqui, então, gente, lembrem disso, a chave para interpretar esse gráfico é entender que são duas coisas diferentes que a gente está analisando e para uma delas, que é a superioridade, a gente observa a linha de nulidade e para outra, que é a não inferioridade, a gente observa a margem de não inferioridade, que geralmente é interpretada por esse deltazinho aqui, tá? E, beleza? É isso? Então, a gente já ficava com a letra C, porque ele queria, então, a segunda, né? O número 2, então, 1, 2, ele queria a segunda. Essa imagem é igual à imagem da prova, tá? Tá só com já indicando as respostas. Então, ele era não inferior e não superior, tá? Então, galera, é isso. A gente está terminando aqui hoje o que cai na preventiva. Lembrem aqui, se vocês querem mais, a gente tem aulas específicas sobre esse foco de como ele é cobrado na USP São Paulo, na Unicamp, na Unifesp e em outras instituições. Lá no nosso intensivo, a gente tem os guias estatísticos completos de cada uma das instituições de São Paulo. E, além disso, a gente tem também um curso diferencial de cirurgia e um curso de imagens radiológicas, tá? A gente ainda está com as vagas abertas, então vem, se vocês querem passar na residência dos sonhos de vocês em São Paulo, é no Intensivo São Paulo que vocês têm que estar. Simbora, pra cima. Até mais, galera!